concreto entrar em todos os espaços possíveis entre as armaduras, o concreto entrar em todos os caninhos e ficar compactado perfeito. Mas para isso eu preciso colocar água em excesso. 85 litros em 100 a mais do que necessário. Né? Bom, essa água a mais que nós colocamos não participa da reação de hidratação do cimento. O cimento vai se hidratar com aquilo que já estava lá, 15% reservado para isso. Esse restante, depois do cimento endurecido, permanece lá como água. O restante permanece sob a forma de silicato hidratado no cálcio. Então, restantes 15% de água entram na composição química do produto do cimento endurecido. Os 85% de água ficam sob a forma de água mesmo. Essa água fica lá dentro do concreto até que ele evapore. Se ela evaporar, no lugar da água ficam os vazios, ficam os poros. Esses poros tiram a resistência do concreto. Se no lugar desses poros eu colocasse um grão de areia, então teria um elemento resistente ali. Como eu tenho 85 litros de água em 100, que ficam sob a forma de água, esta água está prejudicando a resistência. Por isso é que Abrams fez a lei. A resistência do concreto é diretamente proporcional à relação água-cimento. Então, quanto mais água tiver, menor a resistência. Então, como é que nós fazemos para diminuir a água? Inventarmos compostos químicos que diminuem a tensão superficial da água. Física, pura física. Então, acrescentando essa substância ao concreto, na betoneira, diminui a tensão superficial da água e o concreto fica mais fluido. Ficando mais fluido, digamos, fica um concreto como se fosse uma sopa. Então eu posso tirar água. Então eu tiro bastante água do concreto até chegar numa consistência em que eu possa aplicar o concreto facilmente. E ainda fica tão pouca água que o concreto ainda constitui uma sopa. Mesmo com pouca água, não fica concreto farofa. Então, com essa água diminuída, eu não preciso de vibrador. Eu jogo o concreto dentro da forma e ele se espalha por todo lugar, entra nos vazios mais rudimentares. Então, você tem muitas barras que tem uma ao lado da outra, entra entre elas, mesmo sem usar vibradores. Então, eu já tenho um artigo escrito, que não publiquei ainda, que se chama Vibradores para concreto, 2 pontos, um equipamento do passado. Então, eu acho que quando eles conseguirem fabricar esse concreto CA com um aditivo, o aditivo se chama, aqui no Brasil, Glênio. A marca de venda desse produto é Glênio. Colocando Glênio, parece que coloca só 10% no concreto. 10% sem o peso de cimento. Mas ainda é muito. Colocando esse 10%, o concreto vira uma sopa. Então a gente não precisa mais de vibradores. Joga o concreto e ele fica autonivelante. Então é chamado de concreto autonivelante. Bastou jogar o concreto com a bomba lá, deixar cair o concreto, ele se espalha por toda a área e não precisa vibrar. Bom, isso já é um grande avanço. Se eu não preciso vibrar esse concreto, ele adquire uma resistência porque ele tem pouca água. E tem pouca água porque com esse produto químico diminui a tensão superficial e ele se espalha mesmo com pouca água. Por outro lado, surgiu esse RAA, reação álcali agregada. Reação álcali agregada é o seguinte: você tem no cimento, quando hidrata o cimento, fica ainda no concreto o CaOH2, hidróxido de cálcio. Né? Esse hidróxido de cálcio fica sob a forma de um produto químico dentro do cimento. Isso é que dá o pH do concreto da ordem de 9 a 12. Então, o concreto com esse pH de 9 a 12, ele tem uma alcalinidade elevada.
Com essa alcalinidade elevada, ele protege a armadura. A função do álcali no concreto é proteger a armadura, não deixar a armadura ser corroída por oxigênio, por cloretos. A armadura permanece passivada. A passivação da armadura se dá graças ao óxido de ferro que se forma na superfície. Esse óxido de ferro tem coloração azulada, não é o óxido ferruginoso que a gente vê marrom, não é esse. Esse é o óxido de ferro. O que está de início no aço é o óxido ferroso, FeO. Esse óxido forma uma camada muito fina em volta do aço. Quando você compra um aço e a siderúrgica entrega esse aço na obra, ele não vem marrom, ele vem azulado. E essa camada azul é o óxido ferroso que está por cima. Esse óxido ferroso protege o aço, não deixa os álcalis, não deixa o oxigênio ou os cloretos atacarem o aço. Então se chama camada de passivação. Quando o aço está passivado, ele não é corroído. Tirou a passivação do aço, ele é corroído. Ele é corroído quando? Quando o pH do concreto fica abaixo de 9. Desceu abaixo de 9, aquela camada de óxido ferroso é dissolvida e o aço fica exposto diretamente à corrosão. Não fica mais com nenhuma proteção. Então isso é muito perigoso. Então é por causa disso que nós temos que evitar essa corrosão do aço. Abaixo. E a reação álcali agregada é o que ocorre quando tem álcali no concreto. Não tendo álcali, o concreto deixa o aço em perigo. Tendo álcali, o concreto, esse álcali pode combinar com alguns agregados que tem sílica amorfa. Quartzo cristalino não é atacado, mas o quartzo opalescente, calcedônia, não há. O quartzo amorfo, o quartzo amorfo é atacado pelos álcalis. E essa reação se chama reação álcali agregada. Foi descoberta há poucos anos. Então, isso aí está perigoso. Então, a meta do nosso projeto hoje é conciliar economia, gastar o menos possível de cimento, e sustentabilidade. Fazer uma obra que dure para a vida toda. Não só a nossa, dos ocupantes atuais, mas das gerações futuras também. A qualidade não se mede. A qualidade de um projeto se promove. Não existe uma medida. A qualidade é tanto. Pensou-se em colocar um número que medisse a qualidade do concreto do mesmo modo que a gente mede o QI das pessoas. Fulano de tal tem tanto, 200 QI. Ele tinha 250 QI, era um gênio. Einstein tinha um QI elevadíssimo também. Né? O coitado do maltrapilho do outro, um QI baixíssimo. Então, o QI pode ser medido por meio de alguns ensaios, algumas perguntas, algumas respostas. Então, você pode avaliar o QI de uma pessoa com números. Pessoas. Eu não posso avaliar a qualidade de uma estrutura também com números. Ainda não se chegou a isso. Não se conseguiu fazer uma medida correta. O professor Laranjeiras foi contratado pela firma construtora OAS. Você conhece a OAS? Obrigado, amigo Sogro, né? Do genro do Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Obrigado, amigo Sogro, OAS. Não é maldade, né? Uma firma muito boa. Mas essa firma pediu para o professor Laranjeiras para fazer
lista de coisas importantes para